Oi, gente! Dando continuidade aqui à disciplina de tecnologia de alimentos, vamos abordar aqui a atividade prática dentro do material da apostila de produtos de origem vegetal. Nós vamos falar um pouco de geleia, geleiada e da pectina. Eu trago aqui para vocês, como super importante, algumas dicas e sugestões de vídeo, né, no YouTube sobre geleia, doces, polpas e frozen, para agregar valor às matérias-primas frutas vermelhas, tá? Trago também esse outro artigo aqui, essa reportagem sobre pectina e a sua aplicação na indústria de alimentos, né? E na agropecuária. Então, quando a gente pensa nesses produtos que a gente propôs aqui para essa atividade prática, isso daqui agora é uma proposta de atividade prática, tá, gente? Como se a gente estivesse nos nossos laboratórios, na nossa unidade. Só que você vai estar utilizando a sua unidade, né? A sua casa, a sua unidade de produção. E aí a gente pensa, né, na fabricação de produtos com uma finalidade. E a principal delas é evitar a deterioração dos alimentos. Então, deterioração dos alimentos, ela começa a partir do abate do animal, da colheita, né? E técnicas que a gente utiliza para prolongar, né, esse período entre a colheita, o abate e o consumo, foram classificadas, né, como preservação. Então, essas técnicas de preservação consistiam no emprego do sal, na secagem, na defumação, no uso de vinagre e do álcool. O objetivo das técnicas, gente, é manter durante o maior tempo possível a qualidade sanitária, reforçando aí os efeitos pelo tratamento empregado. As principais medidas, né, de preservação, gente, é a higiene, o menor manuseio e manipulação possível, utilização de agentes físicos e químicos, por exemplo, agente físico, água gelada, principalmente no pós-colheita de vegetais, né? Uso de embalagens, um armazenamento sob refrigeração, um transporte realizado de forma adequada, são técnicas de preservação. As técnicas de conservação, gente, elas têm o objetivo de destruir micro-organismos indesejáveis ou então destruir, inativar fatores que poderiam provocar a deterioração, como, por exemplo, enzimas e outras causas deteriorantes aí que a gente pode ter. Então, conservar, ela tem a função, assim, mais de agir, de intervir, de destruir. Preservar é manter, tá? Lembra disso daí. Mas no frigir dos ovos é assim, a preservação está dentro da conservação. A conservação engloba a preservação. Quem conserva, preserva. Agora, o contrário não pode ser dito. Por exemplo, por você ter aplicado frio, você não destruiu os fatores de alteração, seja ele enzimático ou micro-organismo. Você apenas inativou. Então, você não destruiu. Então, aí é uma técnica apenas de preservação. Quando você faz as boas práticas no processo da ordenha, você está preservando, mas os micro-organismos que vierem a estar lá, você não está destruindo. Então, por isso que é uma técnica de preservação, tá? Os princípios dos processos de conservação baseiam-se, né, na eliminação total ou parcial dos agentes que alteram os alimentos e na modificação ou eliminação dos fatores que tornam o meio desfavorável a qualquer condição vital ou bioquímica que mantém, que também pode ser obtida através da adição de certas substâncias. Como assim? Gente, por que a cerveja é envasada num vidro opaco? Porque a luz é um agente importante que promove alteração, principalmente oxidação. Então, na medida com que o vidro ele está opaco, você evita ou você elimina o fator luz, né? Já que eu vou usar embalagem transparente, que é o caso dos óleos, e a luz é um fator que afeta a oxidação, então eu vou tirar o oxigênio ali dentro do espaço
Dentro da embalagem, eu tiro o oxigênio, porque a luz só vai fazer sua reação se tiver também na presença de oxigênio. Então, quando a gente tira o oxigênio, a gente também está alterando aqui os fatores que podem provocar alteração, e aí nós estamos conservando aquele alimento, tá? O uso de uma embalagem adequada ao final de cada emprego de tecnologia para conservar ou para preservar é muito importante, tá? Qual é a sugestão aí da atividade prática? Geleia de frutas, né? Agregando valor a uma pequena produção. Tem aqui todo o manualzinho feito lá, proposto lá em Manaus, né? Pela Serpro. E muito interessante essa cartilha aqui. E aí eu quero ressaltar, dentro aqui da nossa proposta de produzir geleias e geleiada, o método de conservação que a gente está aplicando é o calor. Tá? E quando a gente vai falar de calor, dois aspectos são fundamentais, tá, gente? Então, quando você pensar no seu fogão, você vai pensar nele como um equipamento para aplicar o método de conservação pelo calor. Para você aplicar adequadamente o método de conservação pelo calor, você precisa de tempo e temperatura. Então, você vai ter que colocar 30 minutos a temperatura de 60 graus. Ou então, se eu botar a temperatura de 72 graus ou 75, eu posso usar 15 segundos, tá? Então, assim, é sempre o binômio tempo e temperatura. Professora, como é que se chega a esse tempo e temperatura? Então, lá na microbiologia, vocês vão ver com a professora Edilza, que cada micro-organismo e a sua concentração, ele tem um tempo e uma temperatura na qual ele é inativado, destruído, né? Então, existem estudos que falam, por exemplo, para que o pernil lá do final do ano, nós estamos aí indo para o final do ano, para o pernil do final do ano, você ter certeza que ele assou, você coloca um termostato no centro, que é o último ponto a ser aquecido. E aí, para que você garanta que ele cozinhou, né, ou que ele atingiu a temperatura, tanto para destruir os micro-organismos, quanto para realizar o processo de cozimento, ele tem que permanecer no mínimo 60 minutos a temperatura de 80 graus. Então, naquele ponto, ele vai ter que permanecer. E aí, isso daqui é tipo um plástico que, se permanecer a 80, né, por 60 minutos, aí ele vai, vamos dizer assim, cortar, ou ele vai amolecer, e aí ele vai levantar e vai dizer para você que chegou aquele tempo e aquela temperatura importante naquele ponto, que é o último ponto a ser aquecido. Tá? Cada tipo de embalagem, cada tipo de alimento, ele tem um ponto, uma forma em que o calor se transmite, que pode ser por condução, por convecção, por irradiação, ou pelo junto convecção e condução, né? E aí, essas formas de transporte de calor, se o alimento é sólido, se o alimento é líquido, se o alimento é viscoso, né? Ele vai afetar a distribuição desse tempo, dessa temperatura, tá? Então, o objetivo do tratamento térmico é destruir todos os micro-organismos ou parcialmente os micro-organismos que podem ser prejudiciais, retardar ou prevenir o crescimento de micro-organismos que possam sobreviver. Por quê, gente? Por mais que você use uma temperatura muito elevada, existem micro-organismos que gostam de temperatura elevada. E aí, quando você deixar ele na temperatura elevada, ele vai crescer. Por isso é que a regra geral é: todo aquecimento tem que ser seguido de um rápido resfriamento. Esse negócio de você cozinhar o feijão, né, lá na panela de pressão e deixar em cima do fogão para esfriar sozinho, não é adequado, gente. Todo aquecimento tem que ser seguido de um rápido resfriamento. Por quê? Porque tem os micro-organismos que gostam das altas temperaturas, tá? Lembra sempre disso, principalmente quando você estiver fazendo a sua marmita, né? Você fez a sua marmita, todo o aquecimento tem que ser seguido de um rápido resfriamento. Então, eu preparei minha marmita, onde eu vou guardar? Na geladeira. E onde eu vou manter até a hora do consumo? Na geladeira, tá?
No processamento de geleias e geleiadas, o calor também tem uma função de concentração, porque a gente evapora parte da água, né, que irá contribuir ainda mais com o tempo de conservação, porque os micro-organismos para crescer, as reações químicas para ocorrer, precisam de água. Se eu estou tirando a água, vai dificultar o crescimento de micro-organismo e a reação química. Outro método associado, então, usa calor para matar os micro-organismos, vai evaporar parte da água, e ainda tem uma água que fica. Então, o que a gente vai fazer? Adicionar açúcar, porque aí o açúcar se liga nessa água livre e que vai diminuir ainda mais a disponibilidade para o micro-organismo, tá? São operações importantes que a gente faz em tecnologia de frutas, tá, gente? Pensando aí nas geleias, né? Mas acontece também com as hortaliças. A gente tem a primeira etapa, que é a colheita. Gente, é muito importante a gente observar o ponto de maturação, o desenvolvimento do fruto, o controle do peso e do tamanho, é importantíssimo, tá? Existem as frutas climatéricas e não climatéricas. As frutas climatéricas é aquelas que vão amadurecer. Você pode colhê-las verdes e elas, com o seu metabolismo, ela vai chegar ao processo de amadurecimento. Já tem aquelas que são não climatéricas. Se você colheu o abacaxi verde, gente, ele vai apresentar as mesmas características até na sua fase de senescência, tá? Ele não vai ficar mais doce, ele não vai ficar mais maduro, porque é não climatérico, tá? A gente tem que tomar muito cuidado com a questão do transporte, tá? O volume compatível, a perecibilidade, a fragilidade, tá? Distâncias entre as regiões em que a gente colheu e onde a gente vai entregar, né? Então, assim, o Brasil é um país muito grande, então, distâncias do sul do país até o norte, do norte até o litoral, então nós temos aí distâncias muito grandes, então nós vamos ter que preocupar com o transporte, né? Outro aspecto fundamental é a limpeza, remoção física de resíduos, partículas de superfície da matéria-prima, como terra, areia, folhas, pelos, estercos, adubos, excrementos que possam estar presentes nessa matéria-prima. O armazenamento adequado dessa fruta e dessa hortaliça, né, seja em silos, tanques, recipientes, no armazém, sob refrigeração, fora da refrigeração. Antes de fazer um processamento, é importante a gente fazer uma classificação, seja por peso, por tamanho, por característica, por subdivisão dos lotes. Uma questão importante aqui, por exemplo, geleia, você vai fazer geleia de goiaba. Se você pegar a goiaba só madura, gente, você vai ter pouca pectina. Se você pegar só goiaba verde, você vai ter pouca coloração. E aí a sua geleia pode não ficar boa. Então, você primeiro classifica por cor, por exemplo, por ponto de maturação, goiabas mais maduras, goiabas mais verdes, e aí você faz um mix, né, para que você tenha tanta quantidade de pectina necessária, quanto a coloração que vai ficar boa a sua geleia. E aí você vai juntar essas duas características, tá? A mesma coisa das acerolas, né? Então, a gente tem mais vitamina C, a gente tem mais nutrientes nas acerolas verdes. E a gente tem já a coloração avermelhada nas acerolas mais maduras, em detrimento à vitamina C. Por isso é que quando a gente pensar em fazer a polpa, a gente vai precisar misturar tanto as verdes quanto as maduras, tá? Aí a gente vai para uma seleção, né? Essa seleção pode ser uma característica organolépticas, físicas, químicas, microbiológica. Por exemplo, ponto de maturação, BRICS, porcentagem de sólidos solúveis açúcar. Né? Eu quero que o produto fique mais doce, né? Então eu vou escolher uma fruta que seja mais doce, né? Então a gente leva ali, estabelece um critério que é importante. Suco, por exemplo, de laranja, a gente seleciona as laranjas conforme o BRICS. Caldo de cana para processamento, fabricação de fermentados, a gente precisa colher com 16 graus BRICS, né? Então, assim,
a quantidade, né, de sólido solúvel, no caso açúcar, presentes ali, é um fator determinante para a qualidade, ou para a quantidade de produto, né? Aí a gente vai fazer uma moagem, uma trituração, se for preciso, vamos fazer uma separação, pode ser por filtração, por centrifugação, por extração, adsorção, ou então manualmente mesmo, separando ali, conforme alguma característica, né? Vamos fazer uma mistura, né? E aí a gente já tem o produto, né, que pode ser amassado, emulsionado, homogeneizado, né? Entre outros. Então, essas aqui são etapas essenciais que a gente tem num processamento de frutas e hortaliças, tá? Vocês vão lembrar, assim, dessas etapas em diversos momentos quando vocês estiverem fazendo um processamento de frutas, tá? Quando a gente pensa nos processamentos, né, a nossa ideia aqui é fazer geleias, né? Conservas de frutas, especialmente doces geleias, são produtos elaborados com frutas inteiras ou pedaços, que utiliza de calor, açúcar e a embalagem hermética. Hermética é fechada, né? Significa na ausência de oxigênio. O processamento de geleias envolve a combinação de temperatura, açúcar, pectina, ácido, o envase e a embalagem. Então, segundo a legislação, né, resolução normativa da Câmara Técnica número 15 de 78, geleia é o produto preparado com frutas ou sucos, extratos das mesmas, podendo apresentar frutas inteiras, e aí a gente chama geleiada, quando tem pedacinhos de frutas inteiras, é geleiada, partes ou pedaços, né, de variadas frutas, devendo tais ingredientes ser misturados com açúcar, sem ou com adição de água, pectina e ácido. Então, resumindo aqui, ó, para você fazer uma geleia, conforme a legislação, conforme os aspectos tecnológicos, a gente precisa de açúcar, pectina e ácido cítrico, tá? Então, aqui, professora, o açúcar é o nosso açúcar. Pectina, a gente vai ver, é uma fibra solúvel extraída de algumas frutas ou, né, de alguns, o albedo do maracujá também tem bastante. E o ácido cítrico, né, a gente tem ele tanto em pó, como a gente tem ele no suco de limão, tá, gente? No suco de limão a gente tem o ácido cítrico. Então, pectina é uma fibra solúvel que vai se unir ao açúcar, é devido à pectina que a gente faz gel. Então, professor, eu consigo fazer geleia de qualquer coisa? Sim, geleia de pimenta, geleia de pimentão, geleia de chá, né, de hortelã, você consegue, desde que você tenha ali a pectina, tá? Pectina, açúcar e ácido, você faz uma geleia, tá? O ácido, ele funciona como um antioxidante, ajuda a conservar e previne o escurecimento das frutas, tá? As geleias, elas podem ser classificadas como comum e extra. Geleia comum, gente, você tem 40% de frutas, 60% de açúcar. Extra, você vai ter até 50%, né, de fruta, até 50% de açúcar. Pode ser mais fruta e menos açúcar? Pode, gente. Inclusive, eu recomendo fazer com 35% de açúcar e 65% de frutas, para não ficar tão doce. Só que o nosso consumidor, gente, ele gosta da geleia comum, que tem 40% de fruta, 40% de fruta e 60% de açúcar, tá? Mas isso tem mudado, porque muitas pessoas já viram os inúmeros problemas que a gente tem de saúde relacionado ao consumo exagerado de açúcar. Então, isso daí tem diminuído. Geleia extra pode ir até 50% de açúcar. Mas se eu quiser usar 35%, pode e deve, tá, gente? Que aí você está diminuindo a quantidade de açúcar na sua geleia, tá? Então, aqui a gente tem uma sugestão. Você pode aí, de atividade prática, se você quiser animar a escolher a geleia como a sua atividade prática, você pode fazer ela com a polpa da fruta ou você pode fazer ela com a fruta. Então, por exemplo, morango.
você vai pegar lá 800 gramas de morango, você vai, para fazer a comum, hein? 800 gramas de morango, 1,2 kg de açúcar, 2 graminhas de ácido cítrico. Professor, mas não tem esse ácido cítrico, o suco de meio limão, tá, gente? E 20 gramas de pectina. Você pode comprar essa pectina lá naquelas lojas que tem produtos para festa, ou então vou explicar aqui como é que você faz a pectina, tá? Então, mas a pectina é importante, tá? Ou então posso fazer a geleia extra. 1 kg de morango para 1 kg de açúcar, 2 gramas de ácido cítrico, que é o suco de limão, e 20 gramas de pectina. Professora, se eu só quiser 35% de açúcar, né? Aí você vai colocar 1 kg de açúcar, então você vai colocar lá, você coloca 1 kg de morango e 350 gramas de açúcar, tá? Para que você possa estar fazendo com 35% de açúcar, tá? Não colocando muita quantidade de açúcar, tá? Então, o preparo de geleias é feito utilizando um utensílio, como tacho, uma panela, onde a fruta, a polpa é colocada juntamente com uma parte do açúcar, metade da pectina e o ácido cítrico. Quando tudo aquilo ali estiver no fogo, né, já fervendo, né, borbulhando, aí você vai acrescentar o restante do açúcar e da pectina e continuar mexendo. Deixa sobreaquecimento até adquirir o ponto de gel. Como é que eu vou determinar esse ponto de gel, professor? Você pega um pratinho, gente, e coloca lá no congelador. Aí tira o pratinho do congelador, esse é um método caseiro, tá? Teste do pires ou do pratinho. Você coloca lá na geladeira, no freezer, né? Ali para ficar bem geladinho. Aí você tira de lá, coloca a sua geleia. Se ela não escorrer, né? Se você fizer assim, se você virar e ela não escorrer, já está no ponto. O teste do copo, você pega um copo com água e coloca a sua geleia. Se ela cair, né, lá no fundo de forma sem dissolver no fundo, né, de forma consistente, ela está no ponto. Se ela ir dissolvendo, ela ainda não está no ponto. E o método da tecnologia, professora, como é que a gente mede? É usando o refratômetro, tá? Refratômetro é um aparelho que mede a porcentagem de sólidos solúveis. Se ali é importante para o pessoal da agropecuária, por exemplo, determinar o ponto de colheita da cana, né? Então, como é que a gente sabe esse ponto, professora? Usando o refratômetro. A gente corta, tira o extrato, mede. Se chegou, no caso da cana, 16, está no ponto de colheita. No caso da nossa geleia, né? A gente vai precisar aí de 65 a 72 graus Brix, e isso significa que eu tenho 65, 72% ali de açúcar, então já foi concentrado, né? Então ele já está concentrado, e aí eu já posso tirar do fogo, né? Já evaporou a água necessária, e eu fiquei ali com 65 a 72% de açúcar. A geleia, gente, ela tem que ser feita com invase a quente. E lembra, os vidros têm que ter sido esterilizados antes, tá? Professora, pode ser no pote de plástico? Não, gente, porque eu preciso de um fechamento hermético, ou seja, na ausência de oxigênio. Então, tem que ser nos vidros com tampa virgem, tá? Também não posso reaproveitar as tampas. As tampas, elas têm um lacre único, né? As tampas de lata, né? Quando tampa o vidro, elas têm um lacre único. Então, depois de abertas, você rompe isso. Então, não posso utilizar tampas reutilizadas, tampas novas, tá? Vidro, a gente esteriliza, as tampas a gente esteriliza. Vidro pode ser reutilizável
e a tampa metálica tem que ser nova, tá? Porque senão ela não garante o lacre eficiente. Então, você esterilizou os vidros. Como que eu esterilizo os vidros? Ou na fervura, ou então no forno, né? Colocado na temperatura do forno por alguns minutos, para que você possa ter esterilização. E os vidros e as tampas em água, logo depois da fervura, 5 minutos, retira e deixa, não vai passar o pano para secar, papel toalha, não, deixa secar na temperatura ambiente, no local adequado, né? Que se for mosca, essas coisas, já contaminou de novo, né? Então, tem que ser um ambiente fechado ali, adequado para processamento de alimentos. E aí o envase tem que ser feito a quente, né? A geleia tem que ser colocada quente dentro dos vidros, fecha-se a tampa e vira. Para quê? Para que o calor da geleia esterilize ali o ambiente que a gente fala que é o headspace, né? É aquele espaço entre a superfície do alimento e a tampa. Então, a gente vira para esterilizar e também para favorecer a saída desse ar, do headspace, né? Que a gente não quer oxigênio lá dentro. Aí a gente vai fazer a rotulagem, né? Designação correta do produto, indicação de uso, quantidade daquele seu vidro, informações nutricionais que são muito importantes, forma de conservação, porque tem que ser em um local fresco, arejado e escuro. Gente, porque se você deixa num local que a temperatura se eleva muito, aquele produto pode crescer os micro-organismos que gostam do calor. Então, por isso tem que ser num local fresco e arejado, para que a temperatura do produto não se eleve e favoreça os micro-organismos que gostam de calor. As listas de ingredientes, produto pronto e rotulado, identificando o lote, data de fabricação e validade desse produto. Tá? Então, essa proposta da geleia, gente, é muito, muito interessante, porque é um dos produtos, assim, que a gente tem ampla comercialização. Professora, mas você falou que a gente precisa da pectina. E como é que eu obtenho essa pectina? O que é essa pectina? Eu tenho só que comprar a pectina? Não, a gente pode obter a partir do pericarpo do maracujá, que é aquela parte esponjosa branca do maracujá, que a gente fala o albedo. Ela tem ali bastante pectina. E a maçã. A maçã, né, ela é muito utilizada em sucos como um adoçante natural e, ao mesmo tempo, um agente de gelificação. É espessante, né? Ele melhora a espessura, né? A consistência daquele seu suco. Então, a gente, por conta da presença da pectina, tá? Então, a pectina, provavelmente a mais complexa macromolécula natural, é um heteropolissacarídeo, né? Então, é um carboidrato com substâncias heterogêneas na sua composição e são vários carboidratos unidos, né? São vários carboidratos unidos, né? É um biopolímero, que a gente costuma dizer, formado pelo ácido D-galacturônico unidos com ligação alfa-4 glicosídicas, né? Resíduos de éster metil ácido galacturônico. Elas têm um alto grau de metoxilação, acima de 50%, e chamadas de alta metoxilação formam gel após o aquecimento, na presença de açúcar e pH abaixo de 3,5. Então, agora você consegue entender por que para fazer geleia eu preciso de açúcar, pectina e ácido? Porque a característica do gel que eu quero, a geleia, vai depender do meu pH, que é o ácido, vai depender da ligação do açúcar com a pectina, tá? Então, eu preciso desses 3 ingredientes para a gente fazer a geleia, tá? Na indústria, a pectina tem inúmeras funções, tá, gente? E também na saúde, tá? A pectina ela é amplamente utilizada não só pela indústria de alimentos, mas também pela indústria farmacêutica. Tá? Então, assim, ela tem inúmeras funções
benéficas no nosso organismo, tá, gente? Onde a gente pode obter aí a pectina, né? Então, a gente, bagaço da maçã, na banana tem, principalmente a banana mais verde, tá? Na carambola, na casca da laranja, olha aqui o tanto que eu tenho na casca da laranja. Na cenoura tem bem pouquinho, mas tem, na lixia. Na maçã, né, de 0,5 a 1,6. Na manga, no maracujá, na polpa da beterraba, no tomate e na polpa do limão, né? Quando a gente fala na polpa do limão, gente, naquela parte branquinha, tá? Quando a gente fala ali na casca da laranja, também é essa parte branquinha, tá? Aquela parte branquinha da laranja e do limão, tá? Como é que a gente faz, né, para obter a pectina? Então, eu vou dar as duas sugestões aqui, a partir do albedo do maracujá e a partir das maçãs. A partir do albedo do maracujá, gente, você vai lavar, sanitizar os maracujás. Sanitizar com o quê, professora? Gente, com solução de hipoclorito, 5 ppm, né? Em 1 litro, 2 colherzinhas de sopa da famosa água sanitária, tá? A solução de hipoclorito, a famosa Quiboa, né? Marca aí Quiboa. Mas qualquer água sanitária. Professora, mas a água sanitária, né? Mais para frente, gente, em outra oportunidade, a gente vai estar discutindo sobre essa questão da água sanitária. Mas a único agente sanitizante permitido para alimentos que a gente tem hoje, seguro, permitido, seria a solução de hipoclorito. Mas a solução de hipoclorito, gente, na presença de aminoácido, ela forma cloramina e cloramina é potencialmente carcinogênica. Então, é importante a gente observar a utilização desse agente sanitizante. Mas aqui é importante a gente sanitizar, né? Despolpa o maracujá e você vai ficar ali com a casca e o pericarpo, que é aquela parte branquinha com a casca. Aí você vai lavar isso novamente, vai descascar, você quer ficar só com aquela parte esponjosa branquinha. Aí você vai colocar numa panela de pressão com água suficiente para cobrir, deixar entrar em cozimento. Quando começar a pressão, marca 5 minutos. Aí retira do aquecimento, deixa esfriar e bata a água e o pericarpo do liquidificador. Com o auxílio de uma peneira bem fininha, você peneira esse material homogeneizado no liquidificador e nesse peneirado a gente vai ter a pectina solubilizada, tá? A pectina, ela é solúvel em água, tá? Então aí a gente coloca na água quente para facilitar essa solubilidade. E aí você pode utilizar esse extrato aí, tá? A partir da maçã, lave e sanitiza as maçãs, coloca a maçã numa panela de pressão com água suficiente para cobrir, deixa entrar em cozimento quando ficar marca 5 minutos, né? Em seguida, retire do aquecimento, deixa esfriar, separa a água. Essa água contém a pectina e pode ser consumida e adicionada a diversos produtos, tá? Você pode colocar as maçãs inteiras ou você pode colocar as maçãs cortadas. As maçãs cortadas vão facilitar ainda mais a saída da pectina, tá, gente? Então, essa daí é a nossa proposta para a semana, né? Para que vocês façam um estudo aí, produtos de origem animal, produção de geleia e geleiada. Lembrando que geleia é com a parte da fruta peneirada, homogeneizada, que a gente fala, é batida no liquidificador e peneirada, e com pedacinhos da fruta, a gente tem ali geleiada, tá? Então, você vai fazendo a geleia de uva e deixa pedacinhos de uva, aí é geleiada de uva, tá? Muito obrigada, gente. Agradeço demais aqui. E desejo a vocês um ótimo, excelente estudo dessa primeira etapa. Quem animar, aguarda os vídeos sobre a geleia. Mas lembrando que a gente vai ter várias outras propostas de aula prática para que vocês possam estar desenvolvendo. Mas essa proposta de geleia é uma das que a gente sempre começa fazendo aqui na nossa unidade agroindústria. Muito obrigada, gente. Vou parar aqui a apresentação
Agradeço vocês e desejo um excelente estudo para vocês. Muito obrigada.